ser luthier e músico. O lado luthier interfere pouco no lado músico. Já o lado músico, o fato de ser músico, de saber tocar os instrumentos que eu construo, por exemplo, é super importante para a construção. Acho que soma no lado profissional, no lado do artesão, da construção. Porque existem detalhes, né, principalmente na questão ergonômica e na questão de maciez, vamos chamar assim. A gente está falando de instrumento de corda, mais especificamente da guitarra baiana, né, e também do guitarrão, do contrabaixo. Então saber tocar esse instrumento lhe dá algumas vantagens para que você consiga construí-lo mais macio, mais dedicado, né, porque existem questões que somente o músico consegue sentir. Então é uma altura de corda, é um formato específico de traste, né? É o shape da parte de trás do braço. Então isso, como músico, a gente consegue, eu no caso consigo construir com uma maior, vamos chamar de precisão, mas talvez a palavra não seja essa. Eu consigo com uma maior dedicação ao lado técnico, já pensando no lado executivo, no lado na tocabilidade. Então eu acho que o fato de ser músico e luthier, eu também sou professor de música, né? Eu tenho uma formação superior, nível superior em música, e atuo, eu ensino música. Então assim, o fato de saber tocar os instrumentos que eu mesmo construo, me dão assim uma propriedade para conseguir aplicar isso na construção. Bom, o interesse pela guitarra baiana especificamente é uma paixão de criança. Eu, quando era criança, meus pais me levaram no carnaval aqui em Salvador e eu lembro de ter visto o trio elétrico com os músicos, se eu não me engano foi Dodô e Osmar, na verdade Armandinho, Dodô e Osmar, o trio de Armandinho, e a guitarrinha lá e solando, e nessa época, isso era final dos anos 70, início dos anos 80. Essa época era a guitarrinha baiana a solista do trio elétrico, né? Ainda mantinha esse lado de papel principal do trio elétrico. E aí isso ficou latente, né? Isso ficou guardado na minha memória. Então quando eu comecei a construir, o primeiro instrumento que eu construí, na verdade, foi uma guitarra baiana. Apesar de eu já ter, já estava começando a consertar guitarrão, né? Guitarra de 6 cordas, guitarra tradicional. Estava começando a consertar contrabaixo, trocar peças e tal. E começar a entender a regulagem, o comprimento. E aí eu vou construir, então optei por construir a guitarra baiana. Por ser menor, por, sei lá, talvez na minha intuição assim, inicial, é menor, então menos madeira, menos madeira para eu me preocupar, para eu trabalhar. Então eu escolhi, já tinha aquela referência, né, de crescer ouvindo os discos, até hoje eu tenho os LPs, meu pai comprava e depois eu passei também a comprar quando adolescente. Resgatar isso pelas locais que vendem vinil ainda, vendiam vinil. E assim, montei uma pequena coleção, tinha os discos praticamente todos do trio elétrico, do Osmar. Comprei também discos de Pepeu Gomes, com a capa ele tem assim, guitarra baiana. Tem um disco dos Tapajós, Missinho até hoje toca a guitarra baiana. Então essas referências ficaram guardadas na memória. Então quando eu comecei a fazer, eu fiz, poxa, eu quero fazer uma coisa diferente. Não que eu não vá construir outros instrumentos, mas o ponto de partida foi a guitarra baiana. E assim até hoje eu assim, sinto muito orgulho de construir. Eu tenho um amor especial, o chamado germe. O germe da guitarra baiana, ele entrou e aí até hoje eu tenho essa paixão pela construção da guitarra baiana.
dificuldade em decidir pela luthieria. Eu não classificaria como dificuldade. Na verdade, a luthieria, como qualquer outra profissão, ela tem seus caminhos, né? Então, assim, quando eu comecei em 93, há 23 anos atrás, e até hoje, a gente tem uma dificuldade realmente com o material didático, acadêmico. Então, assim, dificilmente se consegue comprar livros específicos para a luthieria. Aqui no Brasil mesmo, eu não conheço nenhuma publicação específica assim, que venha atender a necessidade. Então, assim, o que eu tive que fazer na época era conseguir livros em espanhol, em inglês, consegui copiar, alguns eu tive que comprar mesmo, e ir traduzindo e entendendo e olhando as ilustrações para ter o lado acadêmico, né? A parte de cálculo, a parte de medidas, porque a gente também não vai inventar a roda, é como eu sempre digo. A gente constrói hoje os instrumentos, mas é uma guitarra baiana, tem braço, tem ponte, tem captação, tem cordas, tem tarraxa. Eu gosto de fazer os modelos clássicos, Strato, SG, Les Paul. Gosto de fazer isso no formato de guitarrinha, né? Todo mundo que faz instrumento constrói baseado em alguma coisa. É um headstock de Music Man, um corpo híbrido entre PRS e Music Man, Strato, tudo é uma mistura. Então eu estou muito tranquilo em assumir que estou fazendo uma coisa inspirada no modelo clássico, no modelo já consagrado, que tem características que estão aí há 60 anos e atendem às necessidades, direcionam um som específico. Então, nesses meus estudos eu tenho feito isso direcionado especificamente para a guitarrinha, para a guitarra baiana. E assim, voltando à questão da dificuldade em decidir pela luthieria, acho que foi uma coisa natural. Eu já tinha desde pequena habilidade com artesanato, com trabalhos manuais, né? Meu pai sempre teve em casa uma caixa de ferramentas, então para mim é muito natural, ferramentas desde a infância. Sempre que sobrava um tempinho, meu pai me empresta aí, deixa eu cortar aqui uma madeirinha e tal. Então assim, sempre tive apoio em relação a isso, me desenvolvi, além da formação superior em música que eu tenho uma formação técnica na área de engenharia civil e trabalho na área até hoje, né? Formei há bastante tempo no trabalho e isso me deu o respaldo de cálculos e a parte matemática, a parte física da coisa. Eu tenho também desse lado aí do ramo da engenharia. A luthieria é uma profissão que ela tem que estar em equilíbrio. O conhecimento ele funciona bem quando você consegue equilibrar a parte teórica com a parte prática. No meu pensamento, não adianta o luthier ficar se debulhando em livros e mais livros e estudando técnicas de colagem de madeiras, encaixes, etc. e não praticar isso. Isso não vai evoluir, o caminho não vai funcionar. Também não adianta ficar só na prática, só cortando, mexendo sem entender o lado acadêmico e sem ver o que está acontecendo ao redor no mundo, né? Hoje em dia é muito mais fácil do que na época que eu comecei, que não tinha internet, né? Os livros eram difíceis, tinha que se conseguir trazer de fora ou conseguir alguém que tivesse com mais experiência para copiar ou pedir para ler emprestado. Então hoje em dia é muito mais fácil, mas tem que ter equilíbrio, né? Não adianta você ficar no seu mundinho fechado achando que só o que você faz ali, só o que você experimentou é o correto. Isso para qualquer profissão, mas principalmente para a luthieria. A luthieria tem suas dificuldades, claro. Você construir um instrumento que um músico possa absorver e, poxa, tá legal, gostei, e ter uma paixão pelo instrumento que você construiu, né, e utilizar isso para compor, para deixar fluir sua arte, suas ideias, musicalmente falando. Então, assim, isso é importante, né? Isso é importante, você ter esses parâmetros de conhecimento, né? Esse acervo de conhecimento que, no meu entender, é formado
da junção da prática com a teoria, né? Não adianta hoje a gente não se comunicar com os outros profissionais. Então eu sempre que eu posso estou me comunicando com profissionais do mundo todo, né? Eu consigo falar com pessoas que constroem Alemanha, Inglaterra, França, na África também já estou conhecendo pessoas que, apesar da dificuldade que tem lá, toda a questão econômica, social, né, enfim, que a gente bem sabe, mas pessoas que têm criatividade driblam as dificuldades, né, do processo construtivo e vão tentando ali com humildade, com os pés no chão, com conhecimento que vai adquirindo e trocando informações. Então isso é muito legal. Bom, essa questão, a gente ainda está dependente da indústria internacional, né, para a construção de instrumentos musicais, ou aqui no Brasil a gente já tem, já consegue suprir essa necessidade? Olha, eu acho que é as duas coisas. Aqui no Brasil já temos bons fabricantes de captadores, ferragens, como a gente chama, que são as tarraxas, pontes. A gente tem que trazer de fora, tá? Tarraxa principalmente. Ponte, a gente consegue comprar os carrinhos, os saddles, né, para comprar fora, Japão, Estados Unidos, principalmente a Alemanha. E no caso da guitarra baiana, o restante a gente faz aqui. Então, usinagem, se precisar solda, adaptação de um Floyd Rose para 5 cordas, para 4 cordas, a gente faz aqui mesmo. No próprio ateliê dá para cortar, fazer a parte de tornearia, é relativamente simples o processo, não a técnica para fazer, né? O cálculo é complexo, mas assim o ferramental e o procedimento, uma vez dominado isso, a gente já tem condição de fazer. Mas falando de produção de instrumentos propriamente dita, aqui no Brasil a gente tem, não assim, falando de indústria tem os fabricantes, mas falando de luthieria, a gente está bem servido. A gente não, acredito que a gente não deve nada para o exterior. A gente tem em São Paulo muitos luthiers bons, né? Rio de Janeiro, aqui no Nordeste temos também, né? Aqui na Bahia temos vários luthiers bons, constrói com qualidade, com nível, a gente chama assim, com instrumentos top de linha, né? Instrumentos super requintados, confortáveis, madeiras super selecionadas, métodos construtivos bem fundamentados, né, que estão, se a gente for comparar com o que tem lá fora, esses instrumentos estão bem dentro do padrão, né, de qualidade, inclusive porque músicos estrangeiros encomendam instrumentos aqui no Brasil. A questão do preço e tal, claro, e o cara está numa realidade que a moeda é o euro ou o dólar, que hoje a gente está numa situação econômica um pouco complicada, para ele vai ser muito mais barato ainda, né? Além de ter a qualidade, além de ter madeiras brasileiras, que são madeiras, os gringos costumam chamar de Tony Wood, né? São madeiras brasileiras que têm uma sonoridade específica. Já recebi encomendas, eu tenho instrumentos aqui daqui da região, instrumentos americanos, mas eu quero ter também instrumentos brasileiros, eu quero que você faça, Fábio, um instrumento para mim e tal, com as madeiras daí, do Brasil, porque eu gosto da sonoridade, eu quero ter variedade de timbre, de sonoridade, então isso é importante. Eu acho que a gente não está mais dependendo do exterior, depende para pequenas coisas específicas, né? Até pouco tempo atrás, tínhamos que utilizar a captação importada, né? Agora a gente já está vislumbrando aí com propriedade, né? Assim, eu já venho há alguns anos, 6 anos, assim, metendo a mão na massa para construir captador para guitarra baiana.
tive inúmeras dificuldades, né? Qual é a bitola do fio, qual é a pressão, tive que fabricar uma pequena maquininha para poder bobinar e tal, né? Eu enrolei muitas bobinas na mão. A primeira foi testada em 2009 na mostra de guitarra baiana. Quem tocou com a guitarra foi o Júlio Caldas, meu amigo, um excelente músico, um excelente pesquisador, música, de estilos musicais e tudo. Então Júlio, toca com essa guitarra aí. Ele tocou, eu tinha botado uns LEDs e tal, eu queria fazer uma coisa assim diferente para poder marcar aquele momento. E aí essas primeiras bobinas funcionaram. Ela tinha que ser alimentada por um pré. Eu fiz uma adaptação de um pré também para que alimentasse ela, mas eu tive vários problemas, ruído, etc. E vim nesses anos batalhando para conseguir resolver essa questão de como enrolar e como fazer o captador funcionar para a sonoridade da guitarra baiana. O captador tradicional de guitarra de 6 cordas funciona na guitarra baiana? Claro, funciona. Mas se você tem um direcionamento mais específico para a guitarra baiana, então você vai ter um rendimento maior, você vai ter uma sonoridade mais original, né? O instrumento é um instrumento nacional, é um instrumento genuíno, né? Baiano, brasileiro. Então ele há muito tempo ele merecia essa iniciativa da gente, luthier, construtor, de também pensar no lado da parte eletrônica da coisa, né? Da parte da captação propriamente dita. Há 20, 30 anos atrás, muitos faziam, mas se preocupavam com o shape, com o design, com o padrão, espessura, tudo a parte construtiva relacionada à madeira, né? Acabamento é o mesmo acabamento dos instrumentos, guitarra elétrica e tal, mas captação era uma pedra no sapato de todo luthier, né? De luthier de guitarra baiana, não, captação, bora usar aí o captador da guitarra profissional. Então, nos anos 80, final dos anos 70 e início dos anos 80, era muito comum a guitarrinha pequena, 4 cordas, que era o padrão da época, e um captadorzão, uma bolachona lá, uma pastilhona de humbucker, né? Na ponte ou no braço, né? Dando uma destoada aí do design, da harmonia do desenho do instrumento. E isso durou bastante tempo. Eu posso afirmar que essas coisas só começaram a mudar nos últimos 5, 6 anos pra cá, quando a gente, né, eu não digo somente eu e os outros luthiers constroem guitarra baiana, passamos, bora mudar isso aí, vamos pesquisar, vamos enrolar nossas próprias bobinas. Eu me considero um iniciante ainda. Eu conheço pessoas, colegas de luthieria que estão muito além, muito mais à frente do que eu e têm experiências de terem conhecido pessoas e terem tido acesso a instrumentos de outros níveis, né? Então assim, sempre seguir em frente, mente aberta, sempre atento a essas questões para que se consiga fazer, superar as dificuldades da profissão.